Olá, é um prazer estar novamente com você. Homem de Verdade. Ele realmente está dentro de uma série, de uma programação, falando de assuntos concernentes aos problemas do homem. Causas e prevenções de doenças que atingem diretamente você. No programa passado, falamos sobre câncer de próstata. Hoje, o tema será um tema mais abrangente. Vamos falar de andropausa, incontinência urinária, distúrbio de ereção, vasectomia e muito mais. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque o assunto é importante. E nós trouxemos aqui o pastor Rui, é um dos pastores aqui da nossa Igreja Catedral da Família. Estamos aqui novamente com o doutor Gustavo Seba, ele que também, além de ser um médico, é um político, é deputado, está em pleno mandato político. Temos aqui ao meu lado, doutor Márcio Guimarães, ortopedista, homem que já está consertando as pernas dos motoqueiros aí e por muito mais, né? Pastor Leandro, um dos pastores aqui também de nossa Igreja Catedral da Família. O nosso assunto de hoje de agora, o primeiro assunto, andropausa. Olha só, hein? Qualquer homem pode desenvolver a andropausa? Bom, muito obrigado, pastor, pela oportunidade mais uma vez. Na verdade, não. A andropausa é um acometimento que a gente tem em alguma porcentagem. Na verdade, ela é uma deficiência na produção da testosterona. Isso pode acometer alguns homens em faixas etárias diferentes, mas não é uma regra, como, por exemplo, é o caso da menopausa nas mulheres, que obrigatoriamente vão evoluir para uma falência ovariana, uma deficiência na produção de um certo hormônio, do progesterona e do estrógeno. Isso é obrigatório no caso das mulheres. No caso dos homens, não. Então não quer dizer que todos os homens terão andropausa, apenas uma porcentagem pode desenvolver esse mal. Doutor, eu vou fazer uma pergunta indiscreta aqui, mas nós estamos falando mais diretamente a área reprodutora do homem, correto? Correto. Porque estão falando sobre andropausa, incontinência urinária, distúrbio de ereção, vasectomia e muito mais. Aqui estamos direto ligados ao órgão reprodutor do homem, que é realmente uma preocupação dos homens no dia de hoje, né? E andropausa, como é que é, pastor Rui, falar sobre andropausa? Eu queria saber, primeiro, em que idade, mais ou menos, que isso se manifesta no homem. Evidentemente que pacientes acima de 60, 70 anos ela é mais comum, mas a gente tem uma porcentagem de pacientes que desenvolve ela antes dos 50 anos, antes dos 60 anos. Então a gente não tem uma faixa propriamente dita, mas é sabido que a tendência é que quanto maior a idade, maior costuma ser o risco para a gente desenvolver essa falência na produção da testosterona das mais diversas causas possíveis. Bom, vamos falar com o pastor Leandro. Pastor Leandro, eu creio que você tem uma pergunta para o doutor Márcio Guimarães. Isso, doutor Márcio. É uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Quando devo pedir ao meu urologista ou médico, eu não sei se deve pedir diretamente ao urologista ou o clínico geral também pode fazer, mas quando a gente deve pedir esse exame? Esse exame é hormonal? Como é que funciona? É hormonal. Você pode ser pedido de acordo com os sintomas de cada pessoa, mas na estatística, acima de 50 anos, todo homem deve fazer o exame. Deve procurar o urologista ou um clínico mesmo e pedir para ele para que solicite os exames, tanto de hormônio quanto um PSA também, né, que é necessário por causa da alteração que já vem com o envelhecimento das células. Doutor Márcio, então a coisa está ficando preta, hein? O homem chegou aos 50 anos, meu Deus, o motor está todo estragado, tem que arrumar tudo, ué. Que coisa, tá cheio de problemas, cheio de dificuldades aqui, Gustavo. Como o colega estava falando sobre a andropausa, tem pacientes com 28 anos que desenvolvem a andropausa. 28 anos? Porque tem um distúrbio hormonal da testosterona e leva aquela andropausa. A pessoa faz o exame, porque já tem sintomas, e descobre que tem. Mas tem tratamento com a andropausa, você entra com... E eu acho que uma questão também importante quando a gente fala da idade, né, doutor Márcio, é porque são várias as causas que podem levar à deficiência da produção de testosterona. Pode ser um problema gonadal, a gente vê muito, por exemplo, o senhor falou dos jovens, a gente vê muito utilização, às vezes, de testosterona sintética, pessoal de academia, anabolizante. Isso pode dar um feedback negativo, que a gente fala, na produção fisiológica.
E às vezes um jovem pode ter uma atrofia testicular tamanha que ele pode ter uma deficiência de produção. E aí ele se configura como a DAEM, que é essa deficiência, né, nessa produção e de forma precoce, dependendo da idade. E assim também doenças que afetam o nosso eixo hipotálamo, que a gente tem uma produção desse hormônio, pode ser várias coisas que podem causar. Então, por isso que a gente pode ter em jovens também, né, doutor? Por isso que se fala que quando se tem aquele mito que academia, você não toma remédio lá porque vai atrapalhar a sua vida sexual, é verdadeiro. Eles tomam e tem essa hipotrofia, como ele está falando, das gônadas, e vem com a testosterona baixa e leva... Então, doutor Márcio, já vamos dar um aviso aqui. Cuidado, você homem. Vai para academia, quer ficar bombado, quer ficar igual o Hulk aí. Esses anabolizantes são perigosos. Essas vitaminas, entre aspas, vitaminas, são perigosas. Por isso são proibidos, né? Usam, mas... Ah, não usa dentro de uma recomendação médica, não? Tudo... Tem recomendação médica, mas a maioria usa sem recomendação. Às vezes o próprio professor da academia é que fala para a pessoa usar sem necessidade, né? É porque o hormônio, a testosterona, ele sintetiza a proteína. Então, por isso que é o tanto usado na academia, né? Porque a proteína é importante para a composição da massa muscular. Então, eles usam discriminadamente, né, doutor? Eles usam por usar, não pensam nas consequências que vai acontecer futuramente. Então, por isso que existem esses hormônios sintéticos hoje, né? Por isso que tem prejudicado os jovens. Uma pergunta não se cala aqui. A andropausa, ela prejudica o desempenho sexual? Prejudica. Prejudica, evidentemente, porque a testosterona ela é um hormônio importante na potência sexual do paciente. Agora, ela prejudica se não tratada. Se diagnosticada de forma correta, se tratada, se acompanhada com um profissional médico, ela pode ser reposta. Evidentemente que mesmo com tratamento pode ser que o paciente tenha esse prejuízo, mas geralmente quando você trata de maneira adequada, quando você consegue repor essa testosterona, o paciente tem uma vida sexual normal como ele tinha antes. Agora, cada caso é um caso. Nós temos casos de andropausa que, dependendo do tipo da causa da deficiência dessa testosterona do paciente, às vezes só a reposição pode não resolver. Então, evidentemente que é importante sempre ir ao médico, consultar o seu médico para ver o problema. Olha, gente, tem outro assunto aqui que ele é ainda mais. Quanto mais adentramos nesses problemas do homem, a coisa vai só apertando, né? Tem uma pergunta aqui que o pastor Leandro quer fazer. Doutor Márcio, existe tratamentos para esse... Existem vários tipos de tratamento. São drogas vasoativas, né? Que são usadas para tratamento de ereção. Antigamente, hoje está em moda de novo, eles estão usando tipo ventosa também, mais nos Estados Unidos que no Brasil. E usam também as drogas vasoativas, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Se uma pessoa tem necessidade de ter uma ereção ali com a esposa dele, ele pode usar drogas tipo sildenafila, que tem duração de 4 horas, que faz a ereção, mas dura pouco tempo. Se ele quer uma ereção com mais um tempo prolongado, ele usa vasordafila, que aumenta também a ereção por mais tempo. E a tadalafila, que usa pra até 36 horas. Se de tudo isso não falhar, que no diabético às vezes não responde, tem outros tipos de medicações que são injetáveis, que é uma injeção de papaverina, que é feito no corpo cavernoso, para dar ereção, que dura ali um certo tempo, a pessoa consegue ter ereção. Doutor, mas todas elas causam problemas. Todas elas dão cefaleia. É um tratamento, mas tem a consequência dele. Tem cefaleia, tem tudo. E deve ser evitado em pessoas que usam medicação tipo... hipertensivos. Tipo hipertensão, mas mais drogas que fazem vasodilatação por causa da angina ou infarto. Doutor Gustavo, a mulher, ela pode ajudar esse transtorno, desse problema, desse distúrbio de ereção?
Qual Com foi o certeza. fundamento que ela Com pode certeza. ajudar o marido? Com certeza. A mulher pode ajudar, primeiro, dando um apoio psicológico que o homem precisa. Porque quando se trata de um tema como esse, de uma impotência sexual, uma dificuldade em se manter uma ereção, evidentemente que isso mexe com o psicológico do homem também, porque a gente sabe que a masculinidade do homem representa muito da vida dele. Então é importante que a mulher dê aquele apoio no sentido de, primeiro, ajudar a orientá-lo, a tranquilizá-lo, que isso pode acontecer com qualquer homem, e que primeiro ele tem que buscar ajuda médica. Em sendo definido a causa daquela impotência, por exemplo, isso tem acontecido muito hoje, que a juventude, não apenas como a gente falou em relação ao uso de hormônios, de esteroides nas academias, mas também a questão do psicológico, aquela pressão, né, de que o homem tem de, olha, você tem que ter se você é solteiro, você tem que conseguir fazer isso, conseguir aquilo. A gente sabe que a juventude hoje em dia tem muito essa questão, né, do homem ter aquele valor de conseguir ter ereção tantas vezes. Isso pode abalá-lo psicologicamente. Isso gera um nível de estresse, de ansiedade muito grande, que isso prejudica ele. Aquela história, o homem às vezes fica pensando tanto, olha, eu preciso conseguir, eu tenho que conseguir, que isso traz um estresse tão grande que ele não consegue às vezes ter ereção por causa desse problema. E aí a mulher pode entrar nesse papel como um fator de para tranquilizar o homem, de que é normal que todos os homens em algum momento da vida pode apresentar em algum momento um episódio onde ele não consegue ter uma ereção, e isso ser fisiológico, isso não ser uma doença. Todos os homens já passaram, se não passaram, vão passar por um episódio que algum dia ele não conseguiu ter uma ereção. Isso não quer dizer que ele tem uma doença. A doença é quando isso é frequente na vida dele, quando ele tem dificuldades, quando ele tem dificuldade dentro do relacionamento dele em ter essa ereção para poder manter a relação sexual, seja com a esposa ou mesmo quando a pessoa não é casada. Então, é importante a mulher nesse papel em orientar, em dar esse suporte, sempre buscar a ajuda médica do especialista. Distúrbio de ereção é um problema orgânico ou fisiológico? Então, nós estamos discutindo esse problema. Ou está na nossa cabeça, na cabeça do homem. Então, nós temos que analisar sobre isso para que a gente possa verdadeiramente trazer uma cura, uma solução para nós. Nós vamos para o intervalo comercial, já nós voltamos com esse assunto que é muito importante para você, homem. Nós vamos falar também de vasectomia, viu? Preparei que nosso assunto, vamos terminar falando sobre esse assunto, vasectomia. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E ali adorarei. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado às 20 horas, muito louvor, unção na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã.
E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18h, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. Projeto de Deus para abençoar gerações. Feijão Cristal é o meu feijão. Feijão Cristal eu não abro mão. Feijão Cristal, que pureza de feijão. Feijão Cristal é o meu feijão. Que satisfação ter feijão na refeição. Que delícia, que paixão. Hashtag feijão. Feijão Cristal, que pureza de feijão. Feijão Cristal é o meu feijão. Pureza em forma de grãos. E o assunto aqui é você, homem. O assunto que é importante para você. O assunto que vai abrir a sua mente. Estamos falando de diversos assuntos do órgão reprodutor que o homem possui. E ali pode se alojar inúmeros problemas, infecções e elevar até o câncer. Falamos já sobre o câncer de próstata, estamos falando agora sobre todos os assuntos nessa área. E vamos falar agora, o próximo tópico é vasectomia. Então hoje, está em moda hoje, usar a vasectomia para um planejamento familiar. Pastor Rui aí. Doutor Gustavo, a vasectomia, as pessoas hoje têm na mente, fazem um planejamento familiar. E de repente ele faz a vasectomia e depois ele quer novamente voltar à atividade normal. Isso é correto? Olha, não é o ideal. Evidentemente que quando se indica o paciente fazer uma vasectomia, tem que ser uma decisão muito acertada. Por isso que geralmente a gente sempre tenta orientar muito bem o paciente, tenta fazer todo um trabalho também de assistência social com geralmente a esposa desse paciente, no intuito de que seja uma decisão certeira, porque a eficácia do procedimento é muito alta. Pode-se fazer uma reversão futuramente, mas a chance dessa reversão funcionar é muito pequena, porque é uma cirurgia que você vai cortar o ducto deferente, onde esse paciente vai deixar dentro do seu líquido seminal ter espermatozoides. Então, o ideal é um planejamento onde esse paciente tenha certeza de que ele não quer ter filhos mais, ele tem prole constituída. Às vezes acontece muito, o paciente, por um acaso, se separa, casa de novo, alguma coisa assim, aí ele fala, olha, mas agora eu quero ter um filho novamente. Cada caso é um caso, quanto mais tempo da vasectomia feita, mais difícil é essa reversão, mas existe a possibilidade, porém a chance dela funcionar, a reversão, ela é mínima. O risco de não funcionar. O ideal é não trabalhar com isso. O ideal é que você opte pela vasectomia quando você tem certeza que você não quer constituir prole mais. Doutor Pastor Leandro, tem também uma pergunta a fazer aos nossos doutores aqui. Isso. Doutor Márcio, como que funciona a vasectomia? E outra pergunta, ela interfere no desempenho sexual do homem? Não, ela não interfere no desempenho sexual. Ali é cortado o ducto, o epidídimo, de onde transporta o espermatozoide. Aí não vai ter mais aquela... Você vai ter ereção, ejaculação normal, porque não são feitos pelos espermatozoides. O espermatozoide tem que cair num líquido que é mais produzido pela próstata e pela vesícula seminal, quando a pessoa ejacula, mas a quantidade de espermatozoide não, ali foi interrompido. E não interfere na vontade, nem na libido, porque isso não tem... Não tem uma ligação direta, né? E isso já é feito há mais de 1000 anos na China e não tem problema. Aqui que nós temos essa tendência de homem ser machista demais, fala que se fizer uma cirurgia dessa vai ficar impotente, mas não tem nada a ver com isso, não. Okay. Tanto é que pode ser revertido, né? Doutor Gustavo, o efeito da cirurgia, ele é imediato ou tem que se esperar um tempo? Como é que é?
Olha, o procedimento em si, como um todo, ele é muito simples. Isso é até bom a gente sempre tranquilizar os pacientes. Geralmente, até não foi uma pergunta, mas eu acho que é importante a gente colocar para o telespectador, quando ele decide não querer ter filho com a esposa dele, a primeira coisa que o homem pensa é para a mulher fazer a laqueadura. Ele não pensa para ele fazer a vasectomia. Porém, a vasectomia ela é muito mais simples do que a laqueadura. É um procedimento que pode ser feito no consultório mesmo. 20 minutos você faz. Com uma recuperação imediata, o paciente sai do lá e vai trabalhar. E já uma laqueadura na mulher, não. É diferente. É um procedimento mais invasivo, ele tem uma dificuldade técnica maior. Então, para que fique claro, é um procedimento simples, rápido, extremamente eficaz. A gente não pode falar 100%, porque não existe método 100% eficaz contraceptivo. Mas ele passa de 99% de eficácia. Você corta esses ductos deferentes e a partir do momento que você interrompe esse ducto, o espermatozoide já não passa ali. Então a eficácia é tida como imediata. Mas a recomendação médica é que se espere 3 meses ou aproximadamente 20 ejaculadas. Porque quando você corta, você ainda tem espermatozoide que pode estar nesse ducto, que pode estar ali remanescente. Então, para ter uma maior segurança, recomenda-se que após o procedimento cirúrgico se aguarde pelo menos 3 meses ou 20 ejaculadas para que possa se garantir realmente a eficácia do tratamento. Muitas vezes o homem tem dúvida, ele acha, vou fazer vasectomia. Não vou ejacular. Quando eu chegar ao orgasmo, eu não vou ejacular. Vai ejacular normal e a mesma quantidade. Porém, aquele ejaculado ele é infértil, ele não possui espermatozoides capazes de fecundar a mulher. Então, ele produz ejaculado normal e se ele não contar, ninguém jamais vai saber que ele tem a vasectomia. Olha, tem um outro assunto muito importante que nós precisamos falar antes de terminar o nosso programa. Incontinência urinária. O que vem a ser incontinência urinária? Doutor Márcio, doutor Gustavo? A incontinência urinária é aquela alteração de perda de urina a mínimos esforços ou mesmo sem esforço. É muito comum em quem faz cirurgia de câncer de próstata, que fica com a deficiência neurogênica, né, que dá bexiga neurogênica, e a pessoa acaba perdendo urinas com facilidade. Embora tenha um tratamento, mas nem sempre responde bem. E o tratamento é feito normalmente à base de ansiolíticos, para melhorar. E, Márcio, qual que é as causas da incontinência? Então, ele pode vir de doenças neurológicas, câncer, doenças do aparelho reprodutor masculino, que pode dar também, mas é mais comum incontinência em mulher. Ah, é? É, por causa do períneo. Queda de bexiga que leva à incontinência urinária. Doutor Gustavo, qual o tratamento para isso? Olha, depende da causa da incontinência. Nós temos, como o Dr. Márcio citou, nós temos incontinência urinária por transbordamento, por um problema de bexiga neurogênica, um problema nervoso, onde você não consegue encher adequadamente a bexiga e você já tem a perda. Pode ser por lesão, uma cirurgia, por exemplo, até a prostatectomia, como a gente falou mais cedo. Prostatectomia radical, você pode ter uma lesão no esfíncter ali da bexiga durante o procedimento cirúrgico, que ele não consegue reter a urina lá dentro. Então, quando ela enche, ele acaba tendo perda, geralmente aos esforços. O paciente tosse, carrega peso. Mas existe tratamento de acordo com a causa. Se for uma bexiga neurogênica, existem medicamentos adequados que podem ser utilizados. Existem procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos para reconstituição do esfíncter, caso seja esse o problema. Aí o tratamento ele existe, mas vai depender da causa. Agora, realmente, não é tão comum a incontinência urinária no homem como é na mulher. Muito bem, o nosso programa é importantíssimo. Para você, homem, nós queremos mostrar que a nossa igreja aqui em Goiânia, a Catedral da Família, ela tem uma preocupação, o bem-estar da família. E o bem-estar da família passa pelo bem-estar do cabeça do lar. O homem com algum desses problemas, alguma disfunção dessa, pode vir realmente sofrer consequências graves, atrapalhar o seu desenvolvimento profissional, né, intelectual, porque vai muito na cabeça. Nós homens, qualquer problema nosso vai aqui, principalmente nessa área reprodutora do homem, qualquer problema já abala o emocional. E o emocional reflete problemas, dificuldades. Então eu queria orientar você, homem. Seja um homem de verdade. Valorize você mesmo. Cuide de você.
faça exames periódicos, procure o seu médico. Se você não tem, é bom que você tenha um médico, um cardiologista, um médico que pode realmente fazer um exame total da sua vida, cada órgão seu, para te dar um check-up, para que você possa administrar os problemas, os desgastes da vida, os desgastes da idade. A palavra é essa. Vai vir chegar. Um dia eu fui no meu médico, cheguei lá e falei, doutor, esse negócio de olho, o que reflete o problema no olho? Ele falou assim, não, isso é um motor. O motor vai desgastando, não tem que arrumar, não tem que trocar. O problema do olho é você botar o óculos. A sua vista, com o tempo, ela vai enfraquecendo. Todo mundo enfraquece as vistas. Então, precisa botar o óculos. Eu fui entendendo. E quando chegamos a uma idade, precisamos de cuidado. Você está aí, nos assistindo agora, né? Falando de tantos problemas. Você se enquadra em um desses? Procure o seu médico. Um alerta para você. Vamos falar muito mais ainda de você. Um forte abraço. Deus te abençoe, em nome de Jesus.